Mobilidade urbana, sustentável e acessível. Esse tema, pessoal, nunca foi tão debatido no Brasil quanto agora. Afinal de contas, estamos vivendo essa pandemia mundial que para o Brasil trouxe graves consequências. A gente viu aí a disparada do dólar e com ele o preço dos combustíveis utilizados nos motores de combustão interna. E aí nós temos gasolina, diesel, até mesmo o etanol e o GNV. Todos esses, com valores indexados ao dólar, subiram e subiram bastante. Então, qual é a solução aí? Uma delas são os carros 100% elétricos. A gente já sabe que o futuro vai ser elétrico, só que a gente não imaginava que esse futuro totalmente elétrico estivesse tão próximo quanto a gente está vendo agora. Afinal de contas, praticamente todas as marcas, todos os grandes fabricantes de automóveis já tomaram a decisão de investir pesado em carros elétricos. Muitas marcas, inclusive, deram data aí para não produzir mais carros com motores a combustão, e sim somente elétricos. E até marcas de modelos super esportivos. Então, pessoal, a gente está vendo que a eletricidade veio para ficar. Mas e hoje? Como é que está essa questão do elétrico? Justamente por isso, pessoal, eu trouxe de volta aqui para o canal o Nissan Leaf, que vocês já viram aqui, inclusive num comparativo muito completo que a gente fez aí com, vamos dizer assim, o principal concorrente dele no mercado brasileiro, que é o Chevrolet Bolt. São veículos elétricos, mas não são aqueles veículos super caros como, por exemplo, o Audi e-tron. São veículos mais acessíveis e mais possíveis para as pessoas. E olha, pessoal, esse carro está aqui por alguns motivos. Primeiro, porque a gente vai contar uma novidade em matéria de carregamento desse carro, que foi um item que esse carro foi bastante prejudicado no nosso comparativo, mas já tem solução. Também vamos falar um pouquinho de expansão de rede de concessionário para atender o carro elétrico. E mais do que isso, responder uma série de perguntas que vocês internautas fizeram lá no nosso primeiro vídeo em relação ao carro elétrico. E óbvio, mais uma avaliação detalhada aqui do carro para quem só quer ver o Leaf em ação. Uma pergunta que o pessoal sempre faz a respeito de carro elétrico é quanto custa o quilômetro rodado na energia. Pessoal, vocês devem se lembrar que quando a gente fez o comparativo aqui no YouTube do Comprecar TV do Nissan Leaf e o Chevrolet Bolt, naquela oportunidade a gente fez a conta e eu disse para vocês que o custo para rodar com um carro elétrico, apenas considerando energia e combustível, ficava entre 1/3 e 1/4 do preço da gasolina. E hoje, como é que está essa equação? Novamente a gente fez a conta. E eu vou tentar explicar de forma mais simples para vocês. O Nissan Leaf tem uma bateria com autonomia de 240 quilômetros. Para carregar essa bateria, você precisa do carregador dele, que obviamente vai ligado na tomada, e você tem que carregar durante 20 horas. Mas olha só, a gente pegou o preço do quilowatt-hora da CPFL aqui na nossa região, já considerando um pouco de bandeira amarela nesse preço aqui, pessoal. E o preço do quilowatt-hora é de 38 centavos por quilowatt-hora. E aí, considerando o tempo que o Leaf leva para recarregar, o custo elétrico para carregar esta bateria, ainda que demore bastante, é de apenas R$13. Então, qual é o custo por quilômetro rodado aqui no Leaf? De impressionantes, míseros 6 centavos por quilômetro rodado, considerando apenas o custo de energia. Bom, como é que fica isso na combustão? A gente já explicou para vocês que o Nissan Leaf estaria numa categoria de hatchback médio. Hoje a gente praticamente não tem veículos hatchbacks médios aí no mercado brasileiro, mas a gente tem um que a gente pode usar como referência, que seria o Chevrolet Cruze Sport 6, com o motor 1.4 litro turbo, que aí eu diria que fica até que equivalente aqui em matéria de performance do carro, Até comparando um carro turbo com um carro elétrico que tem uma performance bem interessante, ainda que o elétrico seja um pouco mais rápido no 0 a 100. De toda forma, o Chevrolet Cruze com gasolina faz 11,1 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada. Então, o preço do quilômetro rodado do Cruze na cidade seria de 46 centavos por quilômetro rodado. E na estrada seria de 37 centavos por quilômetro rodado. Pessoal, com esses números aqui, a gente pode afirmar que o custo elétrico para rodar com Leaf hoje é de 6 a 7 vezes menor do que quando a gente compara com um carro equivalente à gasolina.
Se tem uma pergunta que é recorrente em relação a carro elétrico, é a questão de como fica o carro em relação à água. Aí, no caso, tanto chuva quanto inundação. Todo mundo sempre pergunta isso. E eu já falei várias vezes em vídeos de outros carros elétricos que a gente fez que não tem problema, porque os carros, esses carros elétricos, eles têm as baterias completamente blindadas e até mesmo os sistemas de motores elétricos também são blindados. Mas olha só, dessa vez, pessoal, eu fui um pouquinho mais longe em relação aqui ao Nissan Leaf. A gente conseguiu um vídeo que a Nissan fez lá no Japão mostrando um Nissan Leaf atravessando uma inundação. E acredite se quiser, o carro passou em 70 centímetros de água. Olha só, 70 centímetros de água ou 700 milímetros. Tem muito carro a combustão no mercado brasileiro que não consegue atravessar esse nível de água. Aliás, existem picapes no mercado brasileiro que a capacidade máxima de submersão delas é de 50 centímetros de água. E por que isso acontece, pessoal? O sistema elétrico ele é efetivamente blindado. Tanto é assim que vocês devem conhecer uma série de brinquedos de crianças movidos à eletricidade que são feitos para serem usados em piscina ou em água. E eles continuam funcionando mesmo lá com a água. Aqui não é diferente. Então, justamente pelo carro não ter aí, digamos, um sistema de aspiração de ar, ele usa uma bateria blindada, ele consegue atravessar áreas alagadas maiores do que um carro convencional. Mas isso tudo tem um limite, porque obviamente 70 centímetros de água, você já começa a chegar em regiões aqui do carro que não necessariamente o perigo dele parar, mas da água se infiltrar em outros componentes e aí você pode ter problema. De modo que não tem problema passar inundação com o carro elétrico, que ele não vai dar choque. Outra pergunta recorrente aí, né? E se o carro se envolve num acidente? Afinal de contas, a tensão total das baterias é de 400 volts e nós estamos falando aqui de uma potência de 40 kWh, ou seja, 40 mil watts de potência de bateria. Isso é tensão para matar qualquer pessoa em caso de curto. Mas e aí, como é que funciona quando o carro bate? Pois bem, pessoal, ainda que o número seja bem impressionante, tanto no que diz respeito à tensão, que no caso é a voltagem, como também a potência final da bateria, a gente nunca pode se esquecer que não é uma única bateria. São vários módulos de bateria colocados em série. É mais ou menos quando você pega aí uma lanterna grande e você tem lá dentro da lanterna 2, 4 ou 6 pilhas. Então as pilhas formam em série a tensão total. Aqui no carro elétrico não é diferente. Então são diversos módulos de bateria em série. E aí o que acontece? Esses módulos de bateria, entre alguns pacotes de baterias, ele tem uma espécie de disjuntor eletrônico que conecta um módulo no outro. Com todos os módulos são 400 volts. Mas quando o carro sofre um impacto muito severo, o que acontece é que essas junções em alguns pacotes de bateria se rompem. Então aquela tensão nominal de 400 volts não é mais 400, porque quando você rompe 2 pacotes de bateria, são 2 de 200. Quando você rompe de novo, são 2 de 100 e assim sucessivamente. Então existe um sistema de proteção eletrônico que, se o carro for submetido a um choque muito grande, o pacote de baterias se rompe, diminuindo expressivamente a tensão. E aí as baterias deixam de ser perigosas. Então é assim que funciona todo o sistema de carro elétrico. As baterias possuem disjuntores eletrônicos que, no caso de impacto severo, eles se desmontam, se desconectam e aí a tensão residual dos módulos não é perigoso, nem para a vida e nem para iniciar, por exemplo, um novo incêndio. E o que a gente encontra aqui sobre o capô do Nissan Leaf? Afinal, temos um carro elétrico. E olha só, algumas coisas curiosas. Continuamos tendo aqui a varetinha para sustentar aí o capô. E mesmo sendo um motor elétrico, que em teoria não produz ruído, tem essa peça aqui, que parece uma manta acústica. Não dá para dizer que é uma manta acústica, né? Pode ser que ela tenha uma outra função, mas ela está aqui no capô. De toda forma, nesse compartimento, a gente encontra elementos bem parecidos ao que a gente tem lá nos carros a combustão. Primeiro, esse aqui, o reservatório do sistema de arrefecimento, está presente. O segundo é o reservatório do fluido de freio. Então o sistema de freio também tem óleo que você precisa justamente para conseguir pressionar as pastilhas contra o disco. Então funciona da mesma forma que no carro a combustão. E por fim, olha só, uma bateria de 12 volts tipo ácida, aquela exatamente igual que todos os carros têm.
Aí você deve estar perguntando, mas por que tem uma bateria de 12 volts ali se esse carro é um carro elétrico? Pessoal, o sistema de alta capacidade elétrico desse carro, que a gente fala que é 400 volts, para ser preciso 350, ele está dedicado apenas a tracionar as rodas. Então a bateria de alta capacidade que fica ali no piso do carro, a função dela é tracionar o carro. Aquela bateria de 12 volts, ela está ali para compatibilidade com todos os outros sistemas, afinal de contas. O farol, as luzes de lanterna, as máquinas dos vidros, o sistema de ventilação, a central multimídia e toda a outra eletrônica do carro trabalha com 12 volts, que é o padrão global de tensão para automóveis. Então aquela bateria está ali justamente para manter o funcionamento de todos esses outros sistemas, uma vez que a bateria de alta capacidade ela está dedicada ao sistema de powertrain. E por fim, esse sistema de arrefecimento aqui, por que ele está aqui? Também é necessário fazer aí um arrefecimento, ou seja, uma refrigeração dos sistemas elétricos de alta capacidade. Então é por isso que ele está aqui. Obviamente, esse sistema ele sofre muito menos do que num carro com motor a combustão, mas ele precisa estar presente para poder refrigerar aqui o conjunto que a gente tem na parte elétrica do Nissan Leaf. Então como é que funciona aqui o motor elétrico? Este motor aqui, pessoal, ele traciona apenas as rodas dianteiras e está ligado lá na bateria de alta potência, a de 400 volts. É importante destacar, pessoal, que esse carro tem ar-condicionado que não está ligado num compressor que vai no motor. Este compressor do ar-condicionado está ligado diretamente na bateria de alta capacidade do veículo, que é a mesma que traciona o veículo. E a assistência da direção é elétrica, só que nesse caso ela vai ligada ali na bateria de 12 volts. Faz parte aí da comunização de sistemas de peça. Pois bem, pessoal, esse motor elétrico aqui tem uma potência máxima declarada de 110 kW, que é normalmente a medida que a gente usa para questões elétricas. Se você quiser saber em cavalo-vapor quanto que equivale, é fácil. É só multiplicar por 1,36, ou seja, 1 kW equivale a 1,36 cavalo-vapor. Assim, a potência em cavalo-vapor seria de 149 cavalos, declarado aí pela Nissan. Mas o que surpreende aqui é o torque máximo desse motor, 320 Nm. Então a gente consegue ver que é bastante torque, né? Isso dá mais que 32 kgfm de torque, o que é muito bom. Agora, pessoal, a gente tem que desmistificar algumas coisas, porque às vezes o pessoal fala que o torque máximo do motor elétrico é em toda a faixa de rotação dele. Não é bem assim. Ele tem o torque máximo numa curva, num gráfico plano, por assim dizer, principalmente nas baixas rotações, mas você não tem sempre torque máximo. E o motor elétrico aqui desse carro, ele está ligado diretamente às rodas sem a interface de um câmbio. Então você não precisa de um câmbio aqui. Por quê? Porque esse motor vai de 0 RPM a aproximadamente 10.000 RPMs. E aí ele consegue atender toda a faixa de velocidade do carro com essa amplitude de rotações do motor. E até por conta da característica, tanto do gráfico de potência como de torque, serem bastante lineares. Então o que acontece aqui? O carro tem uma aceleração muito consistente. De 0 a 100, ele vai em apenas 7,9 segundos, o que é uma marca muito boa. E outra coisa que a gente também não pode esquecer, o carro elétrico, no caso aqui o Nissan Leaf, ele tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente em 150 km por hora. Então o motor consegue responder muito bem em baixas velocidades, consegue manter o carro em velocidade cruzeiro, mas quando chega lá na alta, você consegue ver que o sistema não consegue ter velocidades assim tão altas. E além do que, velocidades altas no carro elétrico degrada muito a bateria. Por isso, a limitação de velocidade. Mas o grande lance aqui é o fato de não ter câmbio e ter uma aceleração totalmente linear. E o que a gente tem aqui em matéria de iluminação no Nissan Leaf? Pois bem, pessoal, luz de rodagem diurna e a guia de lanterna, a gente tem iluminação em LED. E tem mais LED aqui. Temos tanto o farol baixo quanto o farol alto utilizando aquela tecnologia de projetor, também iluminados em LED. Inclusive, são projetores separados. Os mais externos é o farol baixo e os mais internos é o farol alto. Agora olha só, a luz de pisca que fica aqui nessa porção do farol usa lâmpada incandescente, não é LED. E o farol auxiliar lá embaixo, pessoal, também não é LED, no caso ali é uma iluminação halógena. E como funcionam as assistências de estacionamento aqui no Nissan Leaf?
Pois bem, pessoal, esse carro não tem sensores de estacionamento nem aqui na frente e nem lá atrás. Mas ele oferece aquele sistema de câmeras 360 graus da Nissan, que inclusive já vimos em outros modelos da Nissan no mercado brasileiro. Funciona assim. Aqui dentro do símbolo da Nissan, aqui na frente, nós temos uma câmera. Existem mais duas câmeras na lateral, sob os espelhos laterais aqui. E até mesmo uma câmera traseira. Então, quando você vai manobrar o carro, você consegue ter aquela imagem Bird View 360 graus do carro de cima. Você também tem a visão dianteira ou traseira auxiliado por linhas de guia dinâmica e até mesmo um modo que você consegue ver o lado direito do carro em alinhamento com a guia. Então você consegue fazer manobras bem seguras, desde que preste atenção nas imagens da central multimídia. O Nissan Leaf está equipado também com o Nissan Intelligent Safety Shield. Trata-se de uma série de recursos de segurança que auxiliam o motorista durante a condução. E para esse sistema funcionar, ele também utiliza uma câmera que vai instalada ali no para-brisa, atrás do espelho retrovisor e que filma permanentemente a pista. Quer ver como são várias funções que esse Intelligent Safety Shield possui? Então vamos lá. Primeira delas, ele tem o sistema de prevenção de mudança de faixa, ele tem ainda o controle inteligente de velocidade, o assistente inteligente de frenagem de emergência, ou seja, ele freia o carro se perceber que o carro pode entrar numa situação de emergência, tanto na cidade quanto na estrada. Ele também tem o controle inteligente de velocidade, que seria o controle de cruzeiro adaptativo, o sistema de advertência de ponto cego, que é aquele que acende o LED nos espelhos quando você tem um veículo na região de ponto cego. Ainda faz parte desse sistema as câmeras 360 graus e ainda tem o detector de movimento de alerta inteligente. Então, se alguma coisa está no campo das câmeras se movimentando, ele também te dá um alerta. E olha outra coisa muito legal também. Ele tem o alerta de tráfego cruzado traseiro. Então, quando você está dando ré, se ele perceber que está vindo algum veículo, ele vai te avisar. E por fim, o sistema de monitoramento de pressão de pneus. Tudo isso faz parte aí do sistema da Nissan, que ela chama de Intelligent Safety Shield e que você consegue configurar lá dentro do carro através dos botões que você tem ali no volante, através daquele pequeno painel virtual. O porta-malas do Leaf só tem uma forma de ser aberto, usando o botão da tampa do porta-malas, porque não existe um botão de abertura, por exemplo, na chave de telecomando. De toda forma, pessoal, o sistema de liberação aqui do porta-malas é destravamento elétrico. Como a gente está vendo, a abertura é convencional. O porta-malas aqui é bastante generoso, são 435 litros, o que é uma boa capacidade considerando essa categoria de veículo que o Leaf está inserido, que seria hatchback médio. A gente também observa algumas coisas, a gente tem iluminação e ainda existem nas laterais dois compartimentos ali com uma espécie de rede onde você consegue acomodar mais algumas coisas. Agora o detalhe, o Leaf também vem, pessoal, com esta bolsa aqui, porque aqui dentro estão os carregadores, tanto o carregador portátil como o cabo que permite que o Leaf seja carregado, por exemplo, nos carregadores que você encontra em supermercados ou shopping centers, que é o AC do tipo 2 e que nós vamos mostrar para vocês. Mas de toda forma, essa sacola normalmente ela tem que andar aqui dentro do carro. A parte boa é que ela tem aqui, por exemplo, alguns ganchinhos que permite que você prenda aqui na lateral do porta-malas para que ela não fique rolando, mas que ela acaba roubando um pouquinho de espaço, isso é um fato. E como é que a gente faz aqui para carregar o Leaf? Pois bem, pessoal, quem compra o Leaf já recebe junto um wallbox que é instalado na casa, inclusive ligado em alta tensão, que tem um carregamento mais rápido. Mas você também pode usar o carregador portátil que acompanha o veículo. Esse daqui não é para ser usado sempre. Ele é mais para uma situação de emergência, para quando você vai num lugar que não tem ali um wallbox, um carregador de rua, para você poder carregar o veículo. E detalhe, ele só liga se for numa tomada 220 aterrado. Caso contrário, não vai funcionar o sistema. Usando o carregador portátil é bastante simples, pessoal. Para começar, você precisa destravar aqui o compartimento da tampa para você poder ter acesso aos carregadores. Aqui você vai destravar a tampa laranja, que é o carregador AC tipo 1. Vai tirar a proteção aqui da ponta e simplesmente vai engatar no carro. Ele dá um bip dizendo que o processo de carregamento começou. Inclusive, pessoal, temos LEDs ali no para-brisa que indica a situação de carga do carro. Quando o carro está completamente carregado, os 3 LEDs ficam ali acesos. Agora, detalhe, pessoal, esse carregador ele fica travado no carro. Se você tentar remover o carregador, ó,
ele não sai, ele está travado aqui no carro. Para você remover o carregador, você tem que fazer o seguinte: ou você dá o comando aqui na chave para parar o carregamento, ou você vai lá dentro do carro e aperta o botão também para abrir a tampa, para parar o carregamento. Então, apertou aqui, ele faz a liberação da trava e aí você pode desengatar o carregador. Ou seja, isso aqui é feito para quando você deixa o carro carregando na rua, ninguém poder vir e retirar o carregador aí sem a sua autorização. O detalhe interessante é que esse carregador aqui do Leaf, ele tem uma telinha aqui digital que ele mostra com quantos amperes ele está carregando o carro e até mesmo a potência que ele está utilizando. Este carregador aqui pode ter até uma potência máxima de 2,2 kW, que aí no caso ele usa 10 amperes. Mas não é sempre que ele vai usar os 10 amperes, depende da capacidade da carga da bateria do carro. Se a carga está mais baixa, ele puxa mais corrente. Se o carro está quase carregado, ele usa menos corrente. Mas o grande lance é que você consegue ver todas essas informações aqui no display. E, inclusive, no caso da tomada não estar aterrada, ele acende um outro LED mostrando a falha do sistema. Bom, tem aquela pergunta, né, pessoal? E se o carro estiver carregando e começar a chover, tem problema? Pessoal, vamos descobrir isso agora. Evidentemente que a gente não vai conseguir fazer chover aqui, mas a gente deu um jeito de improvisar aqui a chuva. Então, o carro está carregando, a gente consegue ver porque os LEDs ali estão piscando. E vamos fazer a chuva acontecer agora. Vamos lá, ó. Vamos jogar bastante água aqui em cima do conector. Vamos combinar que é uma chuva torrencial, hein, pessoal? Quase um furacão isso aqui de água no carro. Bom, como vocês viram, o processo de carga continua, o carro não explodiu, não pegou fogo e continua tudo normalmente. Obviamente, pode continuar carregando o carro na chuva, porque o sistema é preparado para esse tipo de situação. Pessoal, e só para ficar bem claro, aquele conector, mesmo em processo de carga, pode molhar. Este carregador, em hipótese alguma, este carregador não pode ficar exposto ao tempo, tá? Ele não é blindado para chuva e se ele molhar, aí sim, você pode ter um problema muito sério de curto-circuito. Vocês lembram que a gente tinha dito que tinha uma novidade no processo de carregamento do Nissan Leaf? Pois bem, pessoal, estamos aqui no supermercado em Sorocaba, que tem os carregadores para carros elétricos, só que olha só, aqui é o padrão de corrente alternada do tipo 2. Vocês estão vendo que o conector aqui é diferente. Esse é o conector que é utilizado por modelos como Volvo, como Porsche, como Volkswagen, BMW e até mesmo outros modelos que usam esse sistema, que é diferente do Leaf. Mas existe uma solução agora para carregar o carro. Inclusive, nós já estamos carregando o Leaf neste carregador. Vocês estão vendo aqui que a luz está azul e inclusive ali no painel do carro a gente tem indicação de carga. Então como é que funciona? O Nissan Leaf acompanha um cabo que faz uma adaptação. Vocês estão vendo aqui, ó. Sai do carro AC tipo 1 e entra nesse adaptador do tipo 2. E aí você tem o processo de carga acontecendo. Só que aqui, pessoal, nós temos um problema. Porque a gente explicou para vocês que quando você conecta o cabo no carro, ele fica preso. Inclusive, ele está preso aqui, ele não sai. Agora, esse AC tipo 2, quando você espeta diretamente no carro, ele também fica preso. Entretanto, como isso aqui é um adaptador, olha o que acontece. Você consegue desconectar com muita facilidade. O carregador parou de carregar. A vantagem é que este cabo aqui do Leaf, ele continua preso ao carro. Ele só vai sair dali quando você realmente apertar o botão para poder desengatar. Entretanto, qualquer pessoa pode chegar aqui e interromper o processo de recarga. Evidentemente que não é a melhor solução possível. De toda forma, é possível carregar o Leaf em carregadores que não é o padrão do AC do tipo 1. É uma solução que acaba funcionando, mas não é exatamente a solução completa. Entretanto, não limita você no momento de carregar o carro, principalmente em supermercados, shopping center e outros lugares, uma vez que o padrão mais utilizado no Brasil é o corrente alternado do tipo 2. Aqui ao lado a gente pode destacar algumas coisas. Eu já vou começar falando das dimensões do carro. Comprimento total 4,48 m. E o entre-eixos dele, pessoal, 2,70 m. Curiosamente, exatamente a medida que a gente tem aí no mercado brasileiro nos sedãs médios. Por isso
que eu classifico ele aqui como um hatchback médio. E tem mais coisas aqui. A gente pode falar da suspensão, que lá na frente é totalmente independente do tipo McPherson, e aqui atrás é semi-independente com eixo de torção. Aí é uma característica bastante comum que a gente costuma ver nesses carros. Poderia ser uma suspensão multilink traseira, né? Mas tudo bem, é uma semi-independente. Freios, discos dianteiros e discos traseiros, isso é muito legal, né? Porque a gente vê vários carros dessa categoria com tambor traseiro, aqui a gente pelo menos tem freio a disco na traseira. E as rodas, como vocês estão vendo, pessoal, temos rodas aqui em liga leve com esse processo de diamantação, inclusive elas são aro 17 polegadas. E os pneus que a gente tem aqui no carro, 215 de largura com perfil 50, então quer dizer, não é um pneu tão baixo. Isso acaba ajudando aí no dia a dia, principalmente em buracos, né? Pneu com perfil mais baixo sofre um pouco mais. Então eu diria que aqui nós temos uma medida boa de pneus, inclusive para a gente enfrentar aí as intempéries do dia a dia no Brasil. Em matéria de estilo, tem duas coisas aqui que a gente pode destacar. Primeiro, vocês estão vendo aqui que a gente tem essa questão da parte superior ser pintada em preto, contrastando com a cor da carroceria, o que acaba sendo legal, né? E ainda vou chamar a atenção para vocês aqui do design da lanterna, que vocês estão vendo que ele é bem recortado e invade aqui um pouco a carroceria, dando um estilo assim um pouco mais moderno. De toda forma, eu vou dizer para vocês, eu gostei bastante do visual do Nissan Leaf. E como é que é o espaço aqui atrás do Nissan Leaf? Apesar dos 2,70 metros, que é uma medida relativamente generosa no entre-eixos, olha só, a gente não vê tanto espaço aqui, né? O banco ajustado para uma pessoa de 1,80 m, eu tenho pouca distância aqui do joelho em relação ao encosto. A movimentação de pés também não é muito generosa. Agora, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês de por que acontece isso. O pacote de baterias desse carro está no assoalho. Então, certamente a Nissan teve que levantar o piso do carro para poder acomodar as baterias. E isso, obviamente, tirou espaço das pernas aqui atrás, né? Então, você, quando senta aqui, você percebe que a sua perna fica um pouco mais alta e ela não encosta muito bem aqui no banco, né? São limitações da tecnologia, até porque 415 litros do porta-malas, que é um espaço bem grande, alguma coisa tem que ficar comprometida. E a gente vê que o espaço traseiro talvez tenha sido o maior prejudicado. De toda forma, a gente consegue sentar aqui, digamos assim, sem ficar muito apertado. Na porta, a gente tem ali um espaço para você usar ou como porta-latas e porta-garrafas ou porta-objetos. Tem que escolher, né? As duas coisas juntas não dá. Tem alça de segurança no teto, tem aqui o ganchinho para você poder eventualmente pendurar aí um cabide. A parte central aqui, pessoal, é um pouquinho complicada, porque ali o túnel traseiro também é um pouquinho alto, né? Então quem vai sentado aqui, olha, se aqui do lado já tem dificuldade, imagine ali no meio, né? Agora, interessante é o fato dele ter um botãozinho aqui, que é para o aquecimento do banco traseiro, né? É raro ver isso em carro, né? Geralmente o aquecimento é só no banco dianteiro. Aqui tem também aquecimento para o banco traseiro. A gente vê bem que é um carro desenhado aí para países onde o clima é mais frio. De toda forma, não chega a ser ruim aqui atrás, mas não espere o conforto, por exemplo, de um sedã médio que tem aí os seus 2,70 no entre-eixos, que aqui o espaço é um pouco mais limitado. E como é que é o espaço aqui na frente, pessoal? Olha, usando o mesmo alinhamento do banco do motorista que a gente usou para medir o espaço traseiro, eu vou dizer para vocês que não é assim super amplo, mas é um espaço que a gente consegue se acomodar bem aqui. Os bancos são forrados em couro, inclusive ele tem aqui alguns detalhes, né, na lateral e no centro, em alcântara, o que dá um bom acabamento aqui, né? O banco é todo manual, não tem nenhum ajuste elétrico. E a parte de painel. Pessoal, esse aqui é um carro fabricado na Inglaterra, portanto não tem nada a ver com o mercado brasileiro, mas vamos ver o acabamento dele. Olha só, aqui em cima e aqui embaixo é o plástico duro que a gente vê nos carros brasileiros. Então, como vocês estão vendo, usar plástico em carro é uma coisa normal, tá? O que a gente tem aqui é um pequeno detalhe aqui na parte do painel, que aí sim é um material soft, parece aqui um couro, inclusive, com uma costura pespontada, e a gente também tem um acabamento um pouquinho mais bonitinho aqui na continuidade da saída de ar, né? Então é um plástico, mas é um plástico com um visual bem bonito, mas a gente também tem o plástico duro. E na porta? A gente tem essa porção aqui, que é a parte onde você tem mais contato com o corpo, em material soft. Inclusive, aqui também onde você apoia o braço, é o mesmo material que a gente tem aqui no painel. Agora, parte superior da porta e a parte inferior continua sendo aquele plástico duro. Ali a gente tem um espaço para guardar garrafa ou lata, pode ser lata inclusive porque é de pé, e sobra um espaço adicional ali para você guardar mais coisas. São coisas pequenas, mas acaba cabendo ali smartphone, carteira, coisas do tipo. Porta-luvas.
Quando a gente abre aqui o porta-luva, você vê que é aquele mesmo problema, tem que afastar a perna para conseguir abrir completamente. Mas aqui a gente tem um espaço legal, dá para guardar várias coisas aqui, não é um porta-luvas tão pequeno. De toda forma, é normalmente aquilo que a gente acaba vendo aí na categoria de um hatchback médio. Portanto, ainda que muita gente faça exigências de acabamentos aí nos carros brasileiros, ou que são mais comercializados aqui no mercado do Brasil, a gente percebe que mesmo um carro importado acaba fazendo aí uso de um plástico duro. A diferença mesmo são alguns detalhes aqui que dão um pouquinho mais de refinamento, mas nada assim que a gente possa dizer quanta diferença. Agora vamos conhecer um pouquinho como é o Nissan Leaf aqui por dentro. Pessoal, vou falar dos ajustes primeiros. Olha, cinto de segurança, a gente tem aqui ajuste de altura, tá? Banco, o ajuste é manual de altura aqui, como vocês estão vendo, ele também tem o ajuste manual de encosto e distância, tudo manual. O volante aqui, a gente também tem, ó, ajuste somente de altura, nós não temos ajuste de profundidade, acaba fazendo um pouquinho de falta aqui no veículo. Aproveitar também, pessoal, o carro tem sistema de chave presencial para a gente dar partida. Agora, como é que é a partida num carro elétrico, né? Você aperta o botão, ele liga o carro e você não escuta barulho nenhum, né? Afinal de contas é um carro elétrico. E aí, o ar-condicionado também funciona por modo elétrico, afinal de contas ele não tem um compressor ligado no motor para funcionar, então ele está pendurado no sistema de bateria do carro. Bom, vamos aproveitar aqui então para dar uma olhada nos equipamentos, vou usar até essa câmera aqui para mostrar para vocês mais claramente. Então nós temos aqui, por exemplo, o rebatimento elétrico dos espelhos laterais, também tem aqui os ajustes do espelho lateral, trancamento das portas, bloqueio dos vidros traseiros. Agora olha só, a função de Simple Stock, ela só está disponível no vidro do motorista. Até para fechar o vidro do motorista você tem que segurar o botão. E não está disponível nos outros vidros, né? Uma certa pisada na bola da Nissan aqui. Aqui do lado a gente também vê mais alguns botões. Esse daqui é para destravar a abertura lá do sistema de carregamento lá na frente do carro. Esse é para você poder fazer programações do sistema de carregamento. Esse aqui para você desativar alarmes do carro. E esse daqui serve justamente para você ligar e desligar o Nissan Intelligent Safety System, né? Que é o sistema de segurança do carro, que a gente também vai explicar melhor isso com o carro dirigindo. Temos aqui também o controle de iluminação do painel e aqui o trip reset do marcador do carro. O volante, pessoal, é multifuncional, então a gente consegue ver aqui os botões do lado esquerdo, que a gente tem aqui alguns para interagir com a central multimídia volume e mudança de faixa, e o botão voltar. Esses botões cursores, que a gente também vai falar sobre eles para a gente interagir ali com o painel, que é parcialmente virtual. E desse outro lado aqui a gente tem os botões para o controle de cruzeiro desse carro, que inclusive é adaptativo, né? Então a gente vai explicar isso detalhadamente para vocês. A alavanca de câmbio não é uma alavanca, né? É quase um joystick com um formato de botão, o que é bastante diferente aí, né? Tem a posição parque aqui em cima e aí você faz movimentos assim para engatar ré, assim para engatar o drive, né? Aqui para o parque, e você tem uma sinalização do que você está escolhendo aqui em cima. O carro também tem aqui o e-pedal, né? Que a gente o electronic pedal, né? Que a gente vai explicar para vocês como é que funcionam. E também tem o modo Eco. A gente também vê ali o botão de partida, a porta USB e a entrada P2 da central multimídia, os botões para você acionar o aquecimento nos bancos dianteiros, e aí no caso você tem 2 níveis de aquecimento, mais uma tomada 12 volts convencional aqui para você poder ligar algum tipo de carregador. O ar-condicionado é digital e automáticos de simples zona. E a central multimídia tem tela touchscreen com integração Android Auto e Apple CarPlay. Eu vou destacar aqui para vocês também o espelho aqui em cima que tem o sistema autocrômico. A gente também tem aqui os botões do teto, né, para você poder ter luz de leitura para o motorista, para o passageiro, e aquela luz quando abre a porta. E por fim, nós temos aqui o parasol, né, que inclusive tem tampa no espelho e iluminação aqui, como vocês estão vendo. Então, em matéria de equipamentos, eu vou dizer para vocês que a gente não tem nada assim de muito diferente aqui nesse carro, a não ser esses comandos que a gente tem aqui, como o e-pedal, que acaba sendo diferente, a alavanca de câmbio, mas de resto, o que a gente pode dizer aqui do Nissan Leaf, que ele é bastante até comum quando a gente compara com outros carros que estão, por exemplo, nessa mesma categoria de produto. Mas antes da gente dirigir aqui o Leaf,
a gente precisa fazer algumas explicações técnicas de algumas coisas que a gente consegue ver aqui no painel virtual do carro. Então a gente sabe que ele tem um painel parcialmente virtual e o velocímetro convencional. Isso aí a gente já viu em outros carros da Nissan, como por exemplo o Kicks e até mesmo o novo Versa. Só que aqui temos funções diferentes por ser um carro elétrico. Então a gente acabou de carregar o veículo e ali ele está indicando uma autonomia de 259 km. Agora, olha o que acontece quando eu desligo o ar-condicionado. Automaticamente a autonomia já passou para 273 km. Então, como vocês estão vendo, aqui a autonomia ela muda diretamente em função daquilo que você está ou não utilizando no veículo. Então fica bastante claro aqui essa mudança de situação aqui quando a gente tem as duas coisas. Outra coisa também que a gente pode falar aqui, pessoal, é alguns menus que a gente também encontra, como por exemplo, aqui você tem a capacidade total aí da bateria, como vocês estão vendo, a bateria está completamente cheia. A gente também pode mostrar aqui para vocês a temperatura da bateria, porque o carro elétrico, essa bateria ela pode esquentar de acordo com o uso e você consegue monitorar. É mais ou menos bastante parecido como acontece com o motor a combustão, só que aqui no caso é o sistema elétrico que esquenta, né? E você também tem aqui, este é bem interessante porque ele mede a vida útil da bateria do carro. Então ele está dizendo aqui para vocês que essa bateria desse carro ainda está com 100% da vida útil. E à medida que a vida útil da bateria vai caindo, ele vai modificando aqui essa situação de vida útil da bateria. Então assim, você tem aí uma mudança bastante expressiva do que acaba acontecendo aqui. Bom, temos outros menus aqui também, como por exemplo, este aqui que é bem interessante, porque ele mostra para a gente a média de consumo do que a gente está utilizando aqui no carro. Ou seja, antes da gente carregar a bateria, a gente tinha ali uma média de consumo de 13,7 kWh para cada 100 km. Então era a forma como o veículo vinha sendo conduzido com esse consumo, que eu vou dizer para vocês que não é um consumo alto considerando aí o carro elétrico. E por fim a gente tem aqui o histórico, né, do uso da energia. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Antes da gente dirigir o carro, eu vou zerar essa média de consumo e também vou zerar aqui as outras marcações. Para quê? Para que a gente tenha uma ideia de como fica a média do que a gente está utilizando o carro agora, que ele está com a bateria 100% cheia. E óbvio, nós vamos fazer o teste aqui sempre com o ar-condicionado ligado, que seria o método mais comum de utilização do veículo. Lembrando que o ar-condicionado, nesse caso aqui do carro elétrico, ele é um grande consumidor e, como vocês viram, acaba mudando consideravelmente a bateria do carro. Bom, pessoal, agora era da gente dirigir aqui o Nissan Leaf e eu já vou fazer algumas observações. Bom, o carro não tem freio de mão. A gente imagina que um carro elétrico teria um freio de estacionamento elétrico. Não, é um freio de pé, igual aqueles de picape antiga aqui do lado esquerdo. Estranho isso, né? Mas ok, vamos lá. Vamos engatar primeiro o ré aqui no carro, usando o joystick. A gente sabe que ele está ligado por conta de indicação de painel e o ar-condicionado inclusive que está ligado. Não faz barulho porque é elétrico. No momento que você engata a ré, a frente do motorista já tem a indicação. E aqui na central multimídia a gente tem as câmeras 360 graus. Mesmo esquema de câmeras que a gente vê em outros carros da Nissan, como o Kicks topo de linha, o Versa novo topo de linha e também a Frontier topo de linha, igualzinho aqui. Então você tem a câmera traseira, a câmera frontal e as câmeras laterais que fazem essa imagem 360 graus. Apertou uma vez o botão câmera, ele muda ali a lateral para o alinhamento de guia. Apertou mais uma vez, ele deixa somente a câmera de ré. Apertou mais uma vez, ele volta aqui para essa posição. Detalhe, pessoal, quando você engata drive, ele mostra a câmera da frente, e inclusive com as linhas de guias dinâmicas. Então, como você está vendo, é bastante prático. Mas aqui a manobra que a gente quer fazer é justamente a de marcha ré. Bom, direção tem assistência totalmente elétrica. Detalhe, hein? Fiquem atentos à câmera, porque o carro não tem sensor de estacionamento traseiro. Então tem que prestar atenção aqui na câmera na hora que você está executando a manobra. Mas a gente consegue ver que tanto a câmera maior quanto as câmeras laterais que fazem aquela imagem dão uma imagem muito boa aqui para a gente conseguir observar aqui os obstáculos. Então funciona aqui muito bem. Bom, agora pessoal, nós vamos fazer o nosso teste de tachão e lombada. Então, antes de fazer qualquer crítica a esse teste, assiste o nosso vídeo no canal que explica por que nós fazemos o teste, tá? Então vamos lá, vamos passar primeiro aqui nos tachões e depois nas lombadas, vamos ver como é que o carro se comporta.
pessoal, vou dizer para vocês que o isolamento acústico aqui dentro não é assim excepcional. A suspensão não chega nem a ser muito dura nem muito mole, tá? Então ela fica ali na intermediária, é o que eu posso dizer. Mas esperaria-se de um carro dessa faixa de preço de um isolamento acústico aí um pouquinho melhor do que a gente viu aqui, né? De toda forma, o rodar em geral é bastante suave. Eu até diria que a suspensão está um pouco mais para conforto. Agora vamos ver aqui a primeira lombada 30 por hora, é a lombada mais fácil. Vamos ver como é que ele sai aqui. Olha, a primeira lombada 30 por hora, ele passou sem bater e sem raspar. O que é bom, né? Porque não é um carro desenhado para Brasil, mas vai conseguir até que se sair bem nas lombadas. Vamos ver a segunda lombada, a gente sabe que essa lombada é um pouquinho mais difícil. Vamos lá, 30 por hora. Aqui, pessoal, na segunda lombada eu já senti pegar de leve lá na frente do carro. De novo, não é um carro projetado para as condições brasileiras, então a gente já sabe que a frente dele não se deve abusar tanto assim nos obstáculos, mas vai bem. Vamos ver aqui o piso mais desnivelado. É aquela história do isolamento acústico, poderia ser um pouquinho melhor. Já na terceira lombada eu já vou maneirar, porque a gente já percebeu que a frente não é tão alta assim. A suspensão tende a ser confortável. Isso a gente consegue observar aqui, que a gente já pegou outros carros que vibraram um pouco mais. É só o isolamento acústico que poderia estar um pouquinho mais caprichado. Quarta e última lombada. Então a gente acaba escutando um pouquinho de barulho de fora, de ruído, né? Não de barulho de fora, mas de ruído aqui dentro do carro. Mas o fato do carro ser elétrico também só tem esses barulhos para escutar, porque também não tem barulho do motor. E a suspensão é um tanto quanto macia. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua e, óbvio, vamos usar aqui as câmeras justamente para a gente fazer o alinhamento com a guia. Então, como vocês estão vendo ali, ó, eu sempre deixo o pneu alinhado ali com o cimento da guia, né? Então a gente vai bem no limite onde começa o cimento da guia. Vocês estão vendo aqui que o carro ficou bem alinhadinho agora. Muito prático isso, né, para alinhar o carro. E agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, parando o carro sempre no nosso ponto de referência. Virar aqui todo o volante. A gente vê que o volante é bastante leve. Com a câmera aqui fica muito mais fácil, né, pessoal? Para a gente conseguir ver o limite, né? Então, ó, aqui, ó, pronto. Aqui nós temos o limite, a gente vê que a roda ali não está encostada. E agora nós vamos desvirar o volante. A gente consegue explorar bem ali o limite. Agora, dando ré, a gente já tem a câmera traseira aí com a linha de guia dinâmica. E olha só, o carro sai aqui. Até vou passar para a câmera dianteira. Fica até mais legal ver também na câmera, que ele sai aqui um pouquinho alinhado para a esquerda da rua, né? Então ele não fica bem no centro da rua, fica um pouquinho para a esquerda. O que eu vou dizer para vocês, que entre outros testes de hatchbacks médios que nós fizemos, é mais ou menos o mesmo espaço, não tem aí muita diferença não. Então, manobrar vai ser uma delícia, né? Sistema de câmeras 360 graus que vai ajudar, a falta do sensor de estacionamento é compensada por esse sistema de câmera 360. A suspensão, ela entre dura e mole, ela tá um pouco mais para confortável, né? Não chega a ser assim tão dura. Ele até que consegue, considerando que ele é um carro importado, né? Vem da Inglaterra, não é um projeto feito para o Brasil, ele até que se sai bem nas lombadas, mas não abuse, porque aí em alguns obstáculos maiores você pode ter problema aí com a parte da frente do carro. Mas indiscutivelmente a gente vê que o rodar do Leaf aqui é bastante macio. E só por curiosidade, a gente andou bem pouquinho aqui, vamos dar uma olhada aqui na bateria, aqui, ó. Vocês podem ver que esse andar que a gente fez aqui caiu apenas 1% a bateria. Vamos dar uma olhada aqui na parte de consumo, você vê que o consumo também, ó lá, 29,5 kWh para cada 100 km, porque o carro ficou aí um bom tempinho parado, né, para a gente poder fazer todas as informações. E a gente vê que o consumo nesse caso aqui está um pouquinho elevado, mas à medida que a gente for andar com o carro, vai melhorando. Bom, pessoal, agora nós vamos pegar a rodovia aqui com o carro. Para isso, eu quero fazer uma medição de consumo estritamente de rodovia. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou zerar aqui o Trip Reset, então Trip A e Trip B, os dois estão aqui zerados no carro. E eu também vou zerar as marcações de consumo que o carro teve até agora, porque a gente quer ver justamente o consumo do carro na rodovia, como é que é. Então, ó, zerado aqui a marcação média, como vocês estão vendo, e vou até zerar aqui o gráfico de
Esse gráfico aqui, pessoal, pelo que eu estou vendo, ele não zera no OK do painel. Estamos apertando aqui o OK, ele não zera. Bom, de toda forma, temos aqui a marcação média zerada e temos aqui também o odômetro zerado. Então a gente quer ver como é que vai ser o consumo estreitamente na rodovia do Nissan Leaf. Bom, pessoal, agora vamos dirigir aqui o Nissan Leaf. Pessoal, pegando aqui já o acesso da rodovia, dica, esse carro possui luz de rodagem diurna em LED. Então, se você não ligar o farol, não vai ter problema. Sempre bom lembrar, né? Se o guarda interpretar corretamente a lei, né? Bom, carro elétrico não tem câmbio, né? Então a gente tem uma aceleração incrivelmente linear aqui, né? É muito gostoso andar com o carro. Ele é bem suave, a aceleração, quando você pisa, ela é mais consistente. Inclusive a gente tem várias coisas para contar para você, né? A primeira coisa que eu já vou falar é que se você acompanhar este gráfico de consumo, esta posição aqui no computador de bordo, é justamente aqui que você vai conseguir fazer a maior autonomia possível com o veículo. Então, como vocês podem perceber, toda vez que você acelera, ele põe o gráfico ali de quanto você está acelerando, né? Então, se você acelerar mais, ele acende mais barrinhas brancas. Se você acelera menos, menos. Então, ele vai indicar o consumo por ali. Se você conseguir acelerar sempre mantendo aquela região eco que vocês estão vendo ali, é a situação de melhor consumo do veículo. E toda vez que você tira o pé do acelerador, ele já começa a fazer alguma regeneração de energia. Então ele procura restaurar a energia por conta da desaceleração do carro e o movimento de energia cinética que acaba virando um pouco de energia elétrica para a bateria. A gente percebe que é fácil ganhar velocidade aqui no Nissan Leaf, né? Então é bastante simples, até por conta da característica do veículo elétrico. E aqui olha só, pessoal, a gente já está chegando aqui praticamente a 90 km por hora, pegando aqui o acesso da rodovia, e a gente não escuta nada do motor, né? Não tem motor, é um motor elétrico, então o carro é bastante silencioso em matéria de ruído. Você acaba percebendo um pouquinho de ruído do vento externo, mas como a gente não tem um motor aqui como parâmetro, é só o ruído do vento que você acaba escutando mesmo, né? E como é um carro elétrico, obviamente não tem aqui contagiros nem nada. A única coisa que você tem é a indicação de velocidade e o quanto que você está acelerando para manter a velocidade. Bom, pessoal, aqui na rodovia eu já vou aproveitar para demonstrar dois recursos de economia. A gente tem a alavanca na posição drive, normal. Então você viu que eu tirei o pé do acelerador, ele já faz uma regeneração ali de energia. Mas existe uma outra posição aqui na alavanca, que quando você põe o drive para trás, ele entra na posição B, dá até para indicar ali no painel, vocês estão vendo a posição B. O que acontece? É como se o carro aplicasse um freio motor para regenerar mais energia. Então olha, eu tiro o pé do acelerador, ele vai até quase ali o final do gráfico de regeneração de energia. Se eu tirar a posição B, aliás eu vou fazer isso com o carro sem acelerar para vocês verem a diferença. Posição B e a posição drive, ó, ele regenera menos energia, e na posição B ele regenera mais. Então é como se ele aplicasse um freio motor para fazer com que o carro consiga trazer mais energia para o sistema. Essa posição B ela pode ser muito útil, por exemplo, quando você está descendo uma serra. Então, em vez de deixar o carro solto, você põe aqui na posição B e aí quando você tem uma grande descida, ele já aplica um pouquinho de freio motor, segura a velocidade e com isso regenera energia para o sistema. E existem outras configurações aqui que você pode usar. Uma delas é o botãozinho Eco que tem aqui junto ao console. O que esse botão faz? Ele muda as características do carro para deixar o carro mais econômico. Então, uma das coisas que ele muda é a cartografia do pedal de acelerador. Então, olha só, eu estou com o acelerador aqui totalmente estabilizado. Eu não estou nem pisando para acelerar e nem tirando o pé. Eu estou com ele numa posição parada. Eu vou apertar o botão Eco. Olha só, no momento que eu apertei o botão Eco, vocês estão vendo ali que é como se ele tivesse cortado a aceleração do carro. Eu vou tirar o botão Eco. Ó, eu estou com o pé na mesma posição, ele reestabelece a aceleração, ou seja, ele altera a cartografia do pedal do acelerador. Assim, você tem que pisar mais para o carro andar. E aí, automaticamente, ele se torna mais econômico, porque as pessoas têm aí no, digamos assim, no subconsciente, que se eu estou pisando muito, eu estou gastando. Então, a posição Eco, ela muda a configuração do carro, em especial a do pedal do acelerador, para deixar, digamos assim, todo o conjunto mais econômico. Mas na prática o que ele faz é usar um software
para enganar a resposta e assim o carro fica mais econômico, com o motorista instintivamente gastando menos, porque ele tem que acelerar mais para o carro render a mesma coisa. Bom, pessoal, além desses dois modos que você tem no carro, você tem mais um outro que é bem interessante, e esse talvez seja o mais legal do Nissan Leaf, que é o e-pedal. Vocês estão vendo até ali no painel que ele está desligado. É um botão que você tem aqui do lado do botão Eco, à frente da alavanca de câmbio, que se você estiver acelerando o carro e ligar ele, você não vai perceber muita diferença. Só que como é que vai funcionar a partir de agora o carro? Você quase não vai mais precisar pisar no pedal de freio do carro. Por quê? É como se ele fosse um modo B, só que de forma muito mais forte. Ou seja, eu estou acelerando aqui o carro, eu estou com o pedal estabilizado. No momento em que eu tiro o pé do acelerador, você sente como o carro freando mesmo, e o carro está freando, vocês estão vendo a velocidade ali caindo de forma bastante expressiva, né? Então é como se eu tivesse pisado no freio. Ou seja, com o modo e-pedal, praticamente em 90% das vezes você já não usa mais o pedal de freio. Você só vai usar o pedal de freio se, por exemplo, você está dirigindo, de repente um carro parou de repente na sua frente, aí o e-pedal não é o suficiente para desacelerar. Mas em situações normais, ou seja, você está chegando na porta de uma garagem, vai pegar um acesso de rodovia, basta você tirar o pé do acelerador, olha só. Tirei o pé do acelerador, ó, 100, 90, 80, é como se eu estivesse freando o carro. E obviamente, quando ele faz isso, ele também regenera energia. Então se você se acostuma a dirigir com o modo e-pedal, você não precisa mais praticamente usar o freio. É uma questão de costume. Tem quem goste disso e tem quem não goste, mas você precisa se acostumar para isso aqui fazer parte do seu dia a dia. Vou dizer que quando você pega pela primeira vez é um pouco estranho, mas depois de alguns dias dirigindo fica quase que natural, e aí você começa a ver muita vantagem em usar esse modo em vez de ficar usando o pedal de acelerador e o pedal de freio. Bom, pessoal, esse carro está equipado com uma série de sistemas de assistência e segurança. Inclusive, aqui no painel você consegue ver elas. Vou mudar aqui a tela justamente para os sistemas de segurança. Então você tem essa tela aqui também que serve para o sistema e essa outra para você ver quais são as funções que estão ativas, além do velocímetro e a pressão dos pneus. Voltando para esta tela aqui, pessoal, eu vou acionar o botão do Nissan Intelligent Safety Shield. Vocês percebem ali, ó, que ele faz uma indicação, que ele está indicando agora a saída de faixa. Então, usando a câmera que o carro tem atrás do espelho retrovisor, olha só o que acontece se você mudar de faixa sem dar seta. Eu vou forçar aqui o carro para você. Vocês percebem que o carro dá um alerta, ele vibra o volante e pisca ali a parte amarela para onde o carro está saindo. Vamos forçar para o outro lado. Olha só. Pessoal, cabe destacar que ele não atua sobre o volante. O que ele faz é dar o alerta e acionar o freio de modo a trazer o carro para o centro da trajetória, mas ele não tem aquele sistema de assistência ativo no volante que a gente vê em alguns veículos. E obviamente o Nissan Safety Shield, ele comporta uma série de outros sistemas, como por exemplo indicador de ponto cego, sistemas de frenagem de emergência. Mas de toda forma o motorista consegue configurar quais são os alertas que você quer aqui. E aí você tem tudo isso diretamente na tela. Inclusive nessa tela de assistência aqui também, ele também faz, ó, a indicação que você está aqui saindo da faixa de rolamento, sendo um sistema bastante útil para manter a atenção do motorista ao volante. Pessoal, o carro também tem o controle de cruzeiro adaptativo e essa tela que a gente está vendo aqui no painel é utilizada para esta função. Então a primeira coisa é ligar o controle de cruzeiro adaptativo com o botão aqui no volante. E vamos setar a velocidade. Você pode programar a velocidade para mais, então a gente consegue ver aqui o ajuste. Então eu vou subir aqui um pouquinho a velocidade do carro. E aí você consegue escolher a velocidade que você quer o veículo. Lembrando que você também tem aqui, pessoal, a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Então você pode escolher uma distância mais próxima ou uma distância mais longa. Eu vou usar aqui a distância mais próxima. E vou setar a velocidade aqui. A gente está aqui em 110, vou aumentar um pouquinho para 120, mas olha, pessoal, aqui você tem que ver o seguinte. Como a gente já tem um carro à nossa frente,
Eu programei a velocidade em 120, a gente viu ali no painel, porém ele está mantendo a velocidade abaixo de 100, por quê? Porque o carro lá da frente está muito abaixo de 120. Então a distância que eu escolhi aqui é mais próxima. Se eu quiser aumentar essa distância, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a velocidade do Leaf para se enquadrar na distância que eu escolhi. Agora o carro está saindo da nossa frente, ele vai acelerar o Leaf até a velocidade de 120 km por hora. Esse controle de cruzeiro adaptativo já é bastante conhecido, aí a gente já viu em vários outros carros, mas é mais um recurso que também está presente aqui no Leaf. Bom pessoal, vamos dar uma olhada agora no consumo do Leaf. A gente rodou aqui um pouquinho mais que 28 km. Olha lá, nossa autonomia é de 215 km. Obviamente a gente dirigiu o carro de forma bastante moderada, com o ar-condicionado ligado. Você consegue ver que a gente está ali com 84% da bateria. Agora vamos ver aqui o gráfico de consumo, como é que ficou. A nossa média foi de 15,7 kWh para cada 100 km. Se você olhar, não é um consumo elevado, tanto é que aqui no gráfico a gente está muito mais perto do consumo mais baixo, num terço mais baixo, do que na parte mais alta, né? O gráfico ali mede até 45 kWh para cada 100 km. A gente consegue ver que o consumo do Leaf foi bom e como eu falei para vocês, à medida que você começa a andar em velocidades mais constantes e suaves, você percebeu ali que o gráfico de consumo foi caindo. Mas a condição ideal de uso do Leaf, eu vou dizer para vocês que não é na estrada. A condição ideal de uso do carro é quando você usa no trânsito da cidade, que tem bastante parada. Ali ele consegue ser mais econômico do que na estrada, porque ali ele acelera, dá uma pausa na bateria, acelera de novo e é uma situação onde ele é mais econômico. De toda forma, a gente percebeu que aqui na estrada ele conseguiu sair muito bem. Bom pessoal, vamos aproveitar agora aqui para fazer aquela nossa retomada de velocidade, sempre naquela mesma subida, na mesma condição, ar-condicionado ligado, a gente vai estabilizar aqui velocidade de 60 km por hora e vamos acelerar tudo para ver como é que ele responde até 120. Então vamos lá, pisando tudo. Nossa, que resposta pessoal, 90, 100, 110, 120. Se a gente comparar o Nissan Leaf aqui nessa situação de retomada de velocidade com vários outros carros a combustão que a gente testa, não dá nem para comparar, né? A impressão que dá aqui é que a gente está dirigindo um carro biturbo nessa retomada de velocidade. Vocês viram como foi rápido. Quando você demanda o pedal, ele tem uma resposta muito vigorosa. Por quê? Porque o elétrico te dá 100% de torque e não tem câmbio. Então ele entrega tudo naquele momento. E assim a gente tem uma resposta muito consistente. Bom pessoal, agora nós vamos aqui para o nosso teste de aceleração. Lembrando que esse carro aqui ele não tem um modo esporte, então a gente vai deixar no modo mais normal de uso, que é o Drive, sem usar e-pedal ou icon nem nada. E vamos ver como é que é a resposta dele. O que a gente percebe é que quando a gente acelera, ele vai muito bem, porque entrega tudo, não tem câmbio. Então vamos lá. Só vou tirar o pé do acelerador e vou acelerar. Não tem largada estolada aqui não. Vamos ver como é que ele vai responder. Ó, a saída já é bruta. Vocês estão vendo ali pelo gráfico de força que eu estou entregando tudo. 80, 90, 100. Pessoal, aqui nesse trechinho que a gente faz os testes, o Nissan Leaf lembra muitos modelos verdadeiramente esportivos que a gente testa aqui. Então o carro saiu muito bem, não distracionou, foi muito bem até 100 km por hora e uma resposta que, olha, de novo, tem muito carro aí esportivado ou meio esportivo que certamente fica atrás do Nissan Leaf. Então a resposta até 100 km por hora é verdadeiramente muito boa num carro elétrico, em especial aqui no Nissan Leaf. Bom pessoal, até agora a gente percebeu que o Nissan Leaf vai muito bem em retomada de velocidade e aceleração de 0 a 100. Só que todo carro elétrico, e aí não é só o Leaf, tem um calcanhar de Aquiles, que é velocidade alta, né? Então quando você precisa de velocidade final ou retomada em velocidade mais alta, aí a coisa muda um pouco de figura, até porque aí é justamente onde o sistema elétrico acaba sofrendo um pouco mais. E eu vou aproveitar aqui uma descida na rodovia para a gente poder fazer uma aceleração e entender, ó, tô aqui a 90 km por hora, vamos acelerar tudo, vamos ver até onde o carro vai. A gente vê, ó, 120 foi muito bem, 130 foi muito bem, 140 foi muito bem e 150 e o motor acabou. Acabou mesmo. Então, quer dizer, o carro tem um limitador em 150 km por hora, ele não passa de 150. Por quê?
Porque a função do carro elétrico não é necessariamente desenvolver altas velocidades na rodovia. E essa é a situação que você mais degrada a bateria do veículo. Então, o ideal com o carro elétrico é não usá-lo em velocidades altas constantemente, porque isso diminui muito a autonomia e ainda assim, eles não vão muito bem em velocidades altas. Não é o Leaf, são em geral todos. Como a gente viu até aqui, pessoal, um carro elétrico pode ser bastante interessante, sobretudo pelo custo de quilômetro rodado, que é bem menor do que o carro a combustão. E também temos a questão da revisão do carro, porque o carro elétrico também tem menos componentes para serem observados nas revisões e as revisões também são mais simples. Agora, existem fatores importantes que a gente não pode descartar. Por exemplo, um carro a combustão. Pelo Inmetro ele faz lá 15 km por litro com gasolina na estrada. Mas, se você meter o pé lá embaixo, ele não vai fazer 15. Pode ser que ele faça metade, faça 7 km por litro na estrada, dependendo do seu pé. E no carro elétrico, não é diferente. Os números que a gente apresentou são baseados num consumo de 15 kWh para cada 100 km, que aí seria uma condução moderada do carro. E aí eu trouxe aqui alguns números para vocês entenderem, que é o seguinte, a gente usa aquela história de quilômetro por litro. Então se a gente for fazer aqui a analogia, ficaria 6,6 quilômetros para cada quilowatt-hora. E considerando esse número e aplicando a tarifa aí que a gente tem aqui na nossa região de 0,38 centavos por quilowatt-hora, a gente tem um custo de quilômetro rodado de aproximadamente 6 centavos. Mas isso com os 15 kWh para cada 100 km. Se a gente vê lá no painel que a pessoa meteu o pé lá embaixo, ou seja, se ela for para 30 kWh para cada 100 km, esse custo de 6 centavos vai dobrar, será 12 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, assim como acontece no carro a combustão, acontece no carro elétrico. Então é tudo proporcional. Se você pisar aqui no carro elétrico, ele também vai gastar mais. De toda forma, se a gente manter a relação, ele ainda vai continuar com essa diferença bem grande para o carro alimentado aí por gasolina ou até mesmo etanol. Então, acaba sendo interessante o carro elétrico, sobretudo não só pela sustentabilidade dele não emitir gases poluentes, mas ele também ter um custo por quilômetro rodado muito mais baixo e revisões mais simples. Outro ponto também bastante importante, o pessoal deve pensar, mas quanto custa para trocar a bateria desse carro? E a gente perguntou isso para a Nissan. Só que a Nissan respondeu da seguinte forma, olha, ainda não temos o valor do custo dessa bateria. E o motivo é simples. A bateria do Nissan Leaf tem uma garantia total de 8 anos. Então ainda vai demorar bastante tempo até que haja necessidade de trocar uma bateria fora da garantia. Então por isso a Nissan não informou quanto custa essa bateria. Evidentemente que a gente deve imaginar que no momento da troca da bateria, barato não vai ser. Mas 8 anos depois, muitos carros 8 anos depois também já estão no seu final de vida útil. Então, a gente não tem como passar isso para vocês, mas durante esses 8 anos, desde que o cliente faça as revisões regulares do carro, ele terá a garantia completa da Nissan do Brasil. E mais uma vez consultamos a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro do Nissan Leaf. Olha pessoal, considerando que é um carro elétrico e um carro importado, o seguro nem ficou assim tão caro. A gente fez a cotação e o seguro ficou em apenas R$ 5.400. Por que apenas R$ 5.400? Porque a gente tem que entender que nós estamos falando aqui de um carro que custa acima de R$ 200 mil. Então ele não ficou caro. E a franquia aí surpreendeu bastante, porque nesse caso a franquia foi apenas de R$ 1.800. Para um carro importado com toda essa tecnologia, não foi um preço salgado. Sempre lembrando, né, pessoal, o seguro é aquele valor que a gente paga anualmente para proteger o bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, dependendo do perfil do utilizador, o preço do seguro pode mudar. E só faltou a gente falar aqui do preço do Leaf. Definitivamente nós não estamos falando de um carro barato. Afinal de contas, que carro que hoje no Brasil, com essa história de dólar a quase R$6 é barato? Isso aqui é um carro produzido na União Europeia, na Inglaterra, importado, sai de lá em euro, converte em dólar para depois em real. Isso tudo acaba pesando. O preço desse carro hoje é de aproximadamente R$250 mil. E eu estou dizendo 250 mil porque como nós estamos vivendo essa volatilidade de preços de carro por conta da questão do dólar,
toda hora tem aí uma mudança no preço. Então o que a gente vai fazer é deixar um link aqui para vocês com o preço atualizado no momento da publicação desse vídeo. Lembrando que esse valor pode acabar sofrendo mudanças justamente por conta dessa volatilidade da economia e principalmente do real em relação a outras moedas. Agora, se você gostou do Leaf, vai uma outra novidade importante para vocês. Pessoal, o interior do estado de São Paulo agora tem concessionária Nissan certificada para atender e comercializar o Nissan Leaf, que é justamente a concessionária de Campinas do grupo Nissan da Aruge. Então agora você pode comprar em Campinas o Nissan Leaf e vai ter todo o suporte dentro dos padrões necessários para manter aí o veículo. Portanto, se você gostou do Leaf e quer mais informações, pode entrar em contato com as concessionárias Nissan do Grupo da Aruge, que eles vão ajudar vocês aqui na nossa região do interior do estado de São Paulo a ter o carro e ter todo o suporte que você precisa. Pessoal, se você gostou aqui do nosso trabalho, por favor, deixa aí o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando aqui todo o trabalho que nós estamos fazendo. E se você não se inscreveu, por favor, faça isso. Afinal de contas, onde mais vocês vão encontrar matérias tão detalhadas e completas, se não aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.